obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação enorme estar aqui dando início a esse encontro, que a gente espera que seja muito mais uma conversa do que uma apresentação formal, para podermos interagir e trocar ideias sobre essas questões que o Beto acabou de colocar. Eu vou dar início a essa conversa falando um pouco por que isso está na nossa como uma prioridade nas nossas agendas e principalmente de uma perspectiva de saúde pública, que eu vou falar um pouco. O impacto das diferentes condições de saúde dos principais grupos de doenças na população do mundo. Isso foi chamado de carga global de doenças, ou Global Burden of Disease, como é conhecido. Quando se fez isso, uma das coisas que foi extremamente importante foi trazer à tona como os transtornos mentais impactam as populações. Nós sempre ouvimos falar da importância da saúde pública de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, respiratórias, câncer. E a gente quase não ouvia falar da importância dos transtornos mentais. A carga global de doenças permitiu nós observarmos que cerca de 30% de todo o impacto em termos de anos de vida com capacitação são devidos a transtornos mentais. Mais do que qualquer outro grande grupo de doenças. Esse gráfico aqui é um gráfico com dados de 2005. Isso tem sido atualizado com bastante frequência, mas o quadro não mudou muito de lá para cá. Se mudou, aumentou um pouco a carga dos transtornos mentais em relação ao que a gente tinha em 2005. Aqui é um gráfico que mostra, novamente, a carga de incapacitação desses transtornos por grupo de transtorno mental e por faixa etária no mundo. E aqui eu quero chamar a atenção para esses dois vermelhos, o vermelho escuro e o vermelho claro, que são os transtornos de humor, depressão e os transtornos ansiosos. Primeira coisa que a gente pode ver, que as mulheres têm um impacto muito maior do que os homens. Por quê? Esse tipo de transtorno é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. De 50% a 100% mais comum nas mulheres. A outra coisa que é importante para a gente ver aqui é que, embora se comece na faixa etária de crianças e adolescentes, o impacto ele se dá na fase adulta, dos 20 aos 60 anos de idade. Ou seja, naquela idade que as pessoas precisam ser produtivas da sociedade. Então, as repercussões sociais, econômicas desses transtornos são enormes. Mas a gente pode ver também que, ao lado, tem outras cores que são dos outros transtornos. Então, transtornos por substâncias não estão aqui, são essas que teriam uma grande contribuição também, mas a gente tem outros transtornos mentais, aqueles em azul claro, azul escuro, são chamados transtornos do desenvolvimento, que começam lá nas faixas etárias bem mais jovens, e o impacto disso se mantém
ao longo da vida, embora ele diminua, como é uma tendência do desenvolvimento e maturação das pessoas. Eu vou usar o exemplo da depressão para continuar esse raciocínio. Nós temos aqui, no Brasil, duas grandes pesquisas nacionais populacionais, com 60 e 90 mil pessoas avaliadas no Brasil todo. Em 2013, essa pesquisa nacional de saúde mostrou, através do uso de um questionário padronizado pela SONOG, mostrou que 8% dos adultos apresentavam sintomas importantes de depressão. Quando eu digo importantes, sintomas que merecem ou necessitam algum tipo de atenção, algum tipo de cuidado. Em 2019, esse número passou para 11%. É um aumento, do ponto de vista proporcional, bastante importante. O que aconteceu de 2013 para 2019? Que provavelmente é o que mais influenciou nesse aumento da crise econômica. A partir de 2014, 2015, a gente teve uma alta no desemprego. E quando nós analisamos os dados de 2013 e 2019, nós vimos, já publicado desse trabalho no Caderno de Saúde Pública, nós vimos que o grupo que foi mais atingido em termos de aumento de sintomas de depressão foi dos homens jovens desempregados. Então, em 2023, a gente tem um dado de uma outra pesquisa, que foi uma pesquisa feita por um instituto, com uma amostra bem menor, mas é de caráter nacional. E o interessante, eu trago aqui, porque é pós-pandemia. Na pandemia aconteceu, se tem alguma coisa que a gente pode chamar de positiva, é que a pandemia trouxe à tona a importância do sofrimento mental para a sociedade no mundo todo. Em 2013, esse estudo foi feito com a mesma metodologia, mas com uma estimativa de 12%. O que parece que corrobora algumas outras observações em outros países, de que no início da pandemia houve um aumento dos indicadores de sofrimento mental, mas depois houve uma tendência a se retornar ao nível anterior, como a gente tem lá os 11% em 2019. Porém, então, primeiro nós temos uma prevalência enorme de transtorno mental. Eu estou só utilizando o exemplo da depressão, sintomas depressivos. A questão fundamental aqui é que, em 2013, somente 1 em cada 5 pessoas daquelas que estavam apresentando sintomas de depressão estava recebendo algum tipo de cuidado. Quando recebiam, principalmente farmacológico. Em 2019, esse número melhorou um pouquinho, passando para 1 em cada 4 pessoas. Ou seja, a gente tem pelo menos 75% das pessoas com sintomas de depressão que não estão tendo nenhum acesso ao cuidado. Só porque não foram identificadas pelo sistema de saúde, pelos profissionais, ou porque não têm acesso a cuidados, mesmo que tenha sido identificado. Tem dados muito interessantes que eu trouxe aqui, que mostram, também das pesquisas nacionais de saúde, que mostram que o acesso a cuidados é diretamente proporcional à escolaridade e à renda das pessoas. Então, as pessoas mais vulneráveis, onde a gente tem as maiores prevalências de transtornos mentais comuns, são aquelas que têm menos acesso à atenção em saúde mental. E aqui a gente confirma isso no trabalho feito no estado do Amazonas, pela professora Ednilza Ribeiro dos Santos, que
fez um estudo de prevalência de sintomas de depressão em duas populações, dois municípios de porte médio do Amazonas, Coni e Tefé. Eu gosto de mostrar essas imagens porque elas são marcantes. Duas populações urbanas, totalmente isolados no meio de um lado com a floresta e do outro lado com a água do Amazonas e seus afluentes. E aqui, usando uma metodologia semelhante das pesquisas nacionais de saúde, a prevalência de sintoma de depressão foi ainda maior, 19%. Pode ter havido aqui um pouco de superestimação em função da metodologia da pesquisa, mas, de qualquer forma, é uma população que está sofrendo mais do que a média nacional, e acesso a cuidados é quase inexistente. Não existem profissionais especializados nessa região. Os profissionais psiquiatras, por exemplo, que existem no estado do Amazonas, estão todos em Manaus. Manaus fica a horas ou dias de barco dessas duas cidades. Isso sem falar nas comunidades mais isoladas, comunidades ribeirinhas. Então, a questão do acesso é realmente enorme no nosso país. Bom, como é que se pode tentar mudar esse quadro, que é um dramático? Primeiro, aumentando o recurso, aumentando o financiamento. Agora, nós não adianta nós ficarmos só batendo na tecla de que é preciso aumentar recursos. Os recursos são limitados. A gente está vendo que o nosso ministro da Economia está aí para anunciar como é que ele vai, onde ele vai fazer cortes para diminuir o déficit fiscal no Brasil. E, com certeza, não vai haver mais recursos para a atenção à saúde mental do Ministério da Saúde nesse momento. O recurso que vai para o Ministério da Saúde, uma pequena fração dele vai para a saúde mental, em torno de 2%, 3%, é uma proporção muito reduzida. Então, aqui é algo que, embora seja necessário, nós não temos uma perspectiva a curto prazo. Isso. A outra é aumentar o número de profissionais especializados, profissionais de saúde mental. Tem havido uma demora, mas eu trago aqui para vocês um gráfico que mostra a proporção de psiquiatras, psicólogos, enfermeiros psiquiátricos e assistentes sociais em países ricos, que é a barra clara, países de renda média alta, que é a barra azul clara, e países de renda média baixa, que são as barras escuras. E a gente pode ver, isso aqui é por 100 mil habitantes, a gente pode ver aqui que a diferença é enorme. Então, por exemplo, os países ricos têm 33 enfermeiros psiquiátricos para cada 100 mil habitantes, os países como o Brasil têm 5. Então, por mais que a gente capacite profissionais, dificilmente nós vamos chegar próximos a esses números que a gente tem nos países ricos. O que implica também que nós temos que ter modelos de atenção que não copiem simplesmente o que está sendo feito nesses países. O que se faz no hemisfério norte não vai servir para alguns países do chamado sul global. Aqui eu gosto desse trabalho. Esse é o trabalho do meu colega Mário Scheffer, do departamento aqui de medicina preventiva, do trabalho que ele já faz há pelo menos 12 anos, que é estudar a demografia médica no Brasil. Eu recomendo para todos esse trabalho, porque ele mostra que, além da questão da desigualdade
global, dentro do Brasil nós temos uma desigualdade brutal de profissionais de saúde disponíveis para poder cuidar da população. Esse gráfico é dos psiquiatras, da distribuição dos psiquiatras no Brasil. Vocês podem ver, como eu mencionei, que no Amazonas estão todos em Manaus, são aqueles pontinhos que estão lá. Né? E onde que estão os psiquiatras? Estão no Sudeste e no Sul, e principalmente nos grandes centros, onde a economia é mais forte, existe mais dinheiro, e os psiquiatras dificilmente vão sair desses centros para regiões onde eles também seriam necessários. Por isso, nós entendemos, e não só nós, mas hoje a tendência para os países de renda média baixa e também para os países ter uma estratégia baseada no que é chamado transferência de tarefas. Ou seja, a atenção à saúde mental ela deve ocorrer majoritariamente em níveis de atenção onde profissionais não especializados são treinados, são capacitados através de capacitações. Então, vamos lá. Então, transferência de tarefas é a capacitação de profissionais não especializados. Para nós, especialmente na atenção, nós temos no Brasil uma rede de atenção primária à saúde muito bem desenvolvida, uma das melhores que mundialmente. E, juntando a isso, a inovação digital. É aqui que a gente chega no nosso objeto de discussão hoje. É através da inovação digital acoplada com uma estratégia de chamar os profissionais não especializados para incorporar na sua prática a atenção à saúde mental. E aqui, para concluir, eu trago um trabalho que nós fizemos ao longo de 2015 a 2019, dois grandes ensaios clínicos para testar se um aplicativo, uma plataforma que tinha um aplicativo para ajudar pessoas com depressão, através de uma técnica da psicologia comportamental, que é ativação de comportamento, se isso era efetivo, eficiente. E fizemos estudo em São Paulo com 880 pessoas, um estudo em Lima com 420 pessoas, e ficou evidente que esse tipo de tecnologia ajuda as pessoas a se recuperarem dos seus sintomas de depressão. Aqui eu não vou entrar em detalhes. E, por fim, a partir desta validação, hoje nós estamos partindo para o passo seguinte, que é a implementação. Como fazer com que essa tecnologia seja disponibilizada para a população e através de estudos que investigam as barreiras e facilitadores para que a população tenha acesso a essa nova tecnologia. Ou seja, nós hoje estamos discutindo a validação científica da tecnologia, mas o passo seguinte seria discutir como fazer com que essa tecnologia chegue aqui em Brasília. Eu vou encerrar aqui essa minha apresentação e espero que a gente tenha uma ótima conversa ao longo do dia. Muito obrigado. Hoje nós estamos aqui neste evento para chamar a atenção, primeiro, da importância em termos de saúde pública dos transtornos mentais, hoje, sem dúvida, uma prioridade de saúde pública global, e da necessidade de termos as inovações tecnológicas para poder auxiliar tanto na prevenção e principalmente na atenção a milhões de pessoas que precisam de cuidados nessa área. Este evento tem como objetivo colocar a importância da validação científica dessas inovações tecnológicas,
nós vamos ter muitas discussões nesse sentido e tenho certeza de que será muito produtivo. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Eurípides Miguel, sou professor aqui da Universidade de São Paulo e também coordenador do CISME. O CISME é um projeto de pesquisa de grande porte, patrocinado pela FAPESP, pelo Banco Industrial do Brasil, que reúne diversos parceiros, as Universidades Federais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Unifesp, e também a Unimax e a Unifage, duas universidades em duas cidades próximas de São Paulo, que são Indaiatuba e Jaguariúna. Em conjunto e com as prefeituras das duas cidades de Indaiatuba e Jaguariúna, nós temos trabalhado em 3 pilares. O primeiro pilar é um projeto de pesquisa que estuda um estudo de coorte, que procura estudar fatores de risco na origem dos transtornos mentais. Esses fatores de risco, por sua vez, são fatores de risco modificáveis. E para isso nós então buscamos soluções digitais que são escaláveis e têm grande poder de atingir populações de grande monta, para modificar esses fatores mentais e melhorar o prognóstico dos transtornos mentais, melhorar a vida dessas pessoas a partir de intervenções que são eficazes. E por fim, no terceiro módulo, a gente procura implementar, em princípio, em Indaiatuba e Jaguariúna, em todo o sistema de saúde do SUS, soluções que tenham sido validadas e que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é com muita alegria que nós estamos falando do segundo pilar, que é um pilar que visa acreditar, validar soluções digitais na área de saúde mental. E não podia estar mais alegre hoje de ver que essa proposta desse evento trouxe pesquisadores e juntou pesquisadores da Universidade de São Paulo, das universidades que participam dessa iniciativa do CISME, e startups e aqueles que estão preocupados em levar essas soluções digitais para a população em geral. Muito obrigado pela presença de todos.